Pessoal, esse vídeo está bastante interessante porque eu vou compartilhar com vocês dois fundos imobiliários de base 10 que mais vão pagar rendimentos durante esse próximo ano de 2025. Isso vai ocorrer devido à alta da taxa Selic. A expectativa é que a Selic no próximo ano de 2025 ela atinja aqui 14% ao ano. Lembrando que a máxima desses últimos anos foi de 13,75%. E nessa época, vários fundos imobiliários pagaram aí bons rendimentos para os seus cotistas. Como a expectativa é da Selic ela superar essa máxima, então existe também a expectativa desses fundos imobiliários voltarem a pagar esses rendimentos para os seus cotistas. E tem dois fundos imobiliários em especial que vão se beneficiar bastante devido a esse fator, já que eles têm uma alta exposição ao índice CDI. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo, beleza? Eu vou citar aqui o nome do ativo também e vou mostrar um pouquinho sobre cada um deles para que você tenha uma noção de como cada um deles funciona. O primeiro fundo, pessoal, é o Mana 11. Ele é um fundo relativamente recente, porém vem fazendo aí um trabalho bastante interessante que tem chamado a atenção de vários investidores. Seu preço atual está aqui a R$ 7,26, então tem um preço muito acessível. Podemos notar no gráfico que esse é seu menor preço de cotação. Se pegarmos aqui, puxarmos nos últimos 5 anos, observe só, durante um bom tempo ele ficou oscilando aqui entre os 10 até 9 reais por cada cota e agora ele baixou bastante aqui seu preço de cotação, chegando aqui na sua mínima no último dia 18/12 a R$ 7,16 e agora está aqui a R$ 7,26. Então um preço muito mais acessível. Se voltarmos aqui, podemos notar que seu dividend yield está de 17,22%, uma elevada taxa de rentabilidade. Seu VP está de 0,79%. Então é um fundo que está com deságio. Além disso, o fundo tem uma boa liquidez média diária superior a 1,5 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo ele conta com pouco mais de 16 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, seria os R$ 9,23 e seu último rendimento pago foi aqui de 11 centavos por cada cota. Além disso, o fundo ele tem um patrimônio atual de 346 milhões de reais. E um pouco mais embaixo aqui a gente pode acompanhar o seu histórico de distribuição de rendimentos. Durante esse ano de 2024, ele iniciou pagando aqui 10 centavos por cada cota, depois subiu um pouquinho para 11 centavos, diminuiu novamente para 10 centavos, no período aqui do mês 6 até o mês 10, porém agora nesse último mês, que foi o de novembro, ele voltou a aumentar aqui para 11 centavos, e a expectativa é que ele aumente ainda mais. Podemos notar que devido à taxa Selic nessa época aqui que estava muito elevada durante o ano de 2022 e 2023, ele chegou a pagar no máximo aqui 12 centavos por cada cota. Aqui no relatório gerencial, pessoal, do Mana 11, como é que ele investe? Aqui a gente pode ver que ele investe em CRIs, que atualmente é seu principal investimento, que corresponde aí a 78,4% do seu patrimônio atual. Ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, que atualmente representa 14,4% do seu patrimônio. Ele tem também uma pequena exposição aqui em ação, que são negociadas na Bolsa de Valores, de 1,5%. Ele tem aqui um caixa interessante com uma porcentagem de 7,3% do seu patrimônio atual. Falando um pouquinho aqui sobre suas operações CRIs e LCIs, que atualmente corresponde a 78,4% do seu PR atual, aqui podemos notar o seguinte, que 50,9% dos seus ativos CRIs estão indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 4,10%. Então ele tem uma boa exposição ao índice CDI. 50% do seu principal investimento, que são os CRIs, estão indexados ao índice CDI. Então ele vai ser muito beneficiado devido à alta da taxa Selic. E o restante, 49,1%, estão indexados aqui ao índice IPCA com uma taxa de 9,3%. Como existe também a expectativa do índice IPCA ele ser superior à meta de teto, então isso também vai ser benéfico para o fundo. Então o fundo ele tem aqui dois indexadores bons que tem expectativa de em 2025 serem bastante elevados e o fundo ele vai ser muito beneficiado se isso realmente ocorrer. Então, por esse motivo que o fundo ele pode sim tranquilamente voltar a pagar aí 12 centavos ou quem sabe até mais do que 12 centavos por cada cota, já que a expectativa é a Selic superior à sua máxima, que foi de 13,75 nesses últimos anos. Aqui ao lado também a gente pode notar a sua exposição para o setor.
no caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores. Então, podemos notar que ele tem aqui setores bastante diversificados, como incorporação, shopping, properties, loteamento, equity, hospitalar, saneamento, agronegócio, mobilidade e logística. Então, ela é bastante diversificada. Aqui ao lado também a gente pode ver a duração média dos seus contratos. Então, a maioria dos seus contratos tem uma duração longa, né? Superior aqui de até 6 anos ou de até 5 anos. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode conferir maiores informações sobre os seus FIIs, que atualmente representa aqui um pouco mais de 14% do seu PL atual. Desse primeiro gráfico, a gente pode ver a sua exposição do segmento. Então, atualmente, a maioria dos fundos imobiliários que ele investe, 44%, são de recebíveis. Então, são fundos imobiliários de papel. Ele também tem uma alta exposição aqui a fundos imobiliários hedge fund, que representa um pouco mais de 16%. Também fundos imobiliários de shopping, que corresponde a mais de 12%. Fundos também de renda urbana, que atualmente corresponde a quase 10%. E NI estoque, ou no caso caixa, né, pelo visto aqui, corresponde a 8% do seu PL. Aqui também podemos ver a sua exposição por tipo de risco. Praticamente aqui a estratégia que o fundo ele usa. São especialmente duas, né? Ele investe aqui em FIIs para ganho de capital, que atualmente corresponde aqui a 25% dos FIIs que ele investe. Então, são fundos imobiliários que ele compra em um determinado preço, com a expectativa desse fundo se valorizar e, consequentemente, ele realizar ganho de capital. E tem também aqueles fundos que são de carrego, que no caso o fundo ele quer carregar aí para um longo prazo. Falando um pouquinho mais sobre a questão de risco aqui, nesse fundo imobiliário, aqui podemos ver os seus ativos CRIs, então ele não tem uma quantidade muito grande, até porque ele é um fundo pequeno, né? Apenas em CRIs ele tem um pouco mais aqui de 271 milhões de reais investidos. E pelo tamanho do fundo, ele é um ativo até um pouco mais diversificado do que outros que a gente encontra por aí. Mas mesmo assim ele tem aqui duas exposições maiores. Esses primeiros dois devedores aqui, ó, nenhum ele tem uma exposição de 7% e no outro uma exposição de 6,2%. Então é um ponto aqui para se prestar atenção. Como eu mencionei, devido ele ainda ser pequeno, às vezes ele tem essas concentrações. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode notar os fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então ele tem exposição aqui no VGHF11, ele tem esse outro fundo imobiliário aqui, ó, que é para ganho de capital, o GARI11, ele também tem exposição nele, que é um fundo de carrego, e o MCRE11, que também é um fundo de carrego. E com respeito aqui às ações que ele tem, são essas 6 empresas que são negociadas aqui na Bolsa de Valores, onde ele tem aqui um pouco mais de 5 milhões de reais investidos. Então é dessa maneira que o Mana 11 ele funciona. E outro fundo, pessoal, que também vai ser muito beneficiado devido à taxa Selic, ela subir bastante nesse próximo ano de 2025, é o VG11. Atualmente sua cotação está a R$ 8,46. Se pegarmos a sua cotação aqui, ó, também podemos notar que o fundo ele caiu bastante a sua cotação nesses últimos dias. Nos últimos 12 meses, ó, podemos notar que seu preço de cotação também ficou aqui na casa dos R$ 10 até os R$ 9,50. Deixa eu pegar aqui um gráfico de um tempo maior para vermos a queda. Aí, ó, podemos ver que a queda realmente foi muito acentuada, porém não chegou a ultrapassar aqui a crise mundial de saúde no início do ano de 2020. Voltando um pouquinho aqui, podemos notar que o VG11 ele tem um dividend yield no momento de 15%, então um dividend yield bastante elevado. Seu VP está de 0,87, então é um fundo que também está sendo negociado com deságio. E o fundo também tem uma boa liquidez média diária, superior aqui a 6 milhões. Nessa cena aqui, a gente pode notar o seguinte, que o fundo atualmente conta com um pouco mais de 255 mil cotistas, seu valor patrimonial seria os R$ 9,73, seu último rendimento 11 centavos por cada cota, então pagou o mesmo valor que o Mana 11. E com respeito a patrimônio, ele é bem maior, né? Tem um patrimônio aqui de 1,42 bilhão de reais. Se descermos aqui, podemos notar o seu histórico de rendimentos. Então, durante esse ano de 2024, ele iniciou pagando aqui 11 centavos por cada cota. Durante alguns meses caiu um pouquinho o seu rendimento, como a taxa Selic em 2024 ela veio caindo, então o fundo ele acabou diminuindo aqui seus rendimentos durante esse período aqui, do mês 7 até o mês 10. Porém, como a Selic voltou a subir novamente, o fundo ele se beneficiou, voltou seus pagamentos aqui para 11 centavos por cada cota. E como eu mencionei, se a Selic ela voltar a 14%, o VG11 ele pode voltar a pagar aqui, ó, 13 centavos por cada cota. Porque nessa época aqui que a Selic estava bastante elevada e o fundo ele conseguiu manter
esse patamar aqui entre 12 até 13 centavos por cada cota. Então, o fundo ele tem potencial sim para que isso ocorra. Aqui no relatório gerencial podemos notar o seguinte: esse fundo ele vai ser beneficiado ainda mais devido à alta da taxa Selic. Por qual motivo? O fundo atualmente ele só tem um tipo de investimento, que são CRIs, corresponde aqui a 84,4% do seu PL atual. Além disso, o fundo ele tem um caixa muito bom, superior a 15%, que ele pode usar justamente nessa época para poder fazer novos investimentos indexados ao índice CDI. Além disso, outro ponto interessante é que 100% dos seus CRIs, que é seu único investimento, estão indexados apenas ao índice CDI. Então, ele não usa o índice IPCA como indexador, ele só tem um índice CDI. Então, em períodos como esses, que a taxa Selic ela se eleva bastante, o fundo ele é muito beneficiado devido a esse fator. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar o setor de atuação dos seus devedores. Então, um ponto para se prestar atenção com respeito a riscos aqui de se investir no VG11 é sua alta concentração ao setor residencial. Então, no caso, as construtoras, tem que prestar atenção nesse ponto. Ele tem aqui menores exposições no setor de escritório, pulverizado, shopping e hospitalar. Outro ponto também para se prestar atenção com respeito a risco de se investir no VG11 é com respeito a uma concentração que o fundo atualmente ele tem. De um modo geral, ele é um fundo diversificado, né? Se pegarmos aqui apenas o PL, podemos ver que sua maior exposição está nesse primeiro devedor, com 5,69% do seu PL atual. Porém, a questão desse devedor, na Realbor, que atualmente é o seu principal devedor, é o seguinte, que ele não tem apenas esse CRI, que eu mostrei aqui, com uma exposição de 5,69%. Ele tem 3 CRIs no total, que é esse primeiro aqui, de 5,69%, um pouco embaixo aqui na posição número 3 e na posição número 4, são também CRIs dessa mesma construtora. Então, se somarmos aqui, vai dar aí 16% do PL do fundo investido apenas nesse devedor. Ele é um devedor relativamente seguro pela taxa de juros aqui, a gente pode ver que não é uma taxa elevada, então não é um risco mais elevado, mas de qualquer jeito é uma concentração. E concentrações, como eu sempre menciono, traz riscos. Então esse é um dos pontos a se analisar se vale a pena ou não investir no VG11 devido a essa concentração que ele tem nessa construtora, beleza? Então pessoal, compartilhei com vocês aí 2 fundos imobiliários que durante esse próximo ano de 2025 serão muito beneficiados e que podem aumentar bastante seus rendimentos, pagando ali no topo até 12, 13 centavos por cada cota devido à alta da taxa Selic. A expectativa é essa, que a taxa Selic ela aumente durante o ano de 2025. Esses 2 fundos imobiliários, o Mana 11 e o VG11, vão conseguir surfar bastante essa onda de elevação da taxa de juros, beleza? Deixe aí nos comentários o que é que você acha desses 2 fundos imobiliários. Investe nele? Se não investe, investiria? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.